Boa noite, irmãos. Irmão Marcos, que é dos primeiros anciãos aqui da igreja, esses dias me ligou e me convidou para estar com os irmãos nessa noite e termos a meditação da palavra de Deus. Prazer estar aqui e desejo as bênçãos de Deus a todos. O título da minha meditação é uma expressão que eu tenho quase que certeza que todos já disseram alguma vez, ou ouviram alguém dizer. Ano passado nós tivemos aqui a Copa do Mundo. E era um dia especial. O Brasil ia jogar com a Alemanha. Lembra? Lá em casa, estava com a minha esposa, liguei a televisão e começou o jogo. A minha esposa foi à cozinha e dali uns 6, 7, 8 minutos ela voltou e perguntou: como é que está? Eu disse 4-0. Para quem? Para o Brasil? Eu disse não, 4-0 para a Alemanha. E aí ela disse a expressão que constitui o título da minha meditação nessa noite. O que é isso? E você sabe, terminou 7-1. O técnico, que chamavam de Filipão, agora chamam de 7-1. Muita gente, depois do jogo, disse: mas o que é isso? Você já ouviu essa expressão? Já disse essa expressão alguma vez? O que quer dizer o que é isso? É uma expressão de surpresa, de espanto. Uma coisa diferente que acontece. E a gente diz: mas o que é isso? Vamos à meditação da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Êxodo, e eu quero ler inicialmente o verso 26 do capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, verso 26. O povo hebreu tinha saído do cativeiro do Egito. Passaram por toda aquela experiência que Faraó não queria deixá-los sair. Deus, para impressionar Faraó, mandou aquelas 10 pragas. E quando a gente lê sobre essas pragas, realmente até pode dizer: mas o que é isso? Por exemplo, a praga dos piolhos. A Bíblia diz que tinha a poeira se tornou em piolhos. Piolho nos animais, piolho nas pessoas, nas crianças, nos adultos. A praga da água que se tornou em sangue. Coisa terrível. As pessoas tinham sede, iam tomar água, era sangue. Você já imaginou? Não podia lavar a roupa, não podia lavar as coisas, porque tudo era sangue. A última, a praga dos primogênitos. O que é isso? O povo finalmente saiu. Eles tiveram a travessia do Mar Vermelho, uma outra experiência extraordinária. Quando o mar se abriu, o povo passou em terra seca. Atrás veio o exército de Faraó e foram todos engolidos pela água do Mar Vermelho. Eles continuaram a trajetória e aí começaram a passar sede. Moisés lembrou, ele conhecia o caminho, e ele lembrou de um lugar onde havia fontes de água. E ele pensou: nós vamos passar por ali. Mas quando ali chegaram, o povo
morrendo de sede. A água era amarga. Deus orientou, coloca uma certa madeira, um tipo de vegetação, e a água vai ser purificada. Foi conhecido como Mara. E após a experiência de Mara, Deus deixou esta mensagem extraordinária que eu quero ler nesse momento. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. O que diz? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Meus queridos irmãos, esta mensagem de Deus não foi somente para o povo hebreu na sua trajetória em direção a Canaã terrestre, mas estas promessas são para o seu povo através de todos os tempos. Chegam também aos nossos dias. Depois eles continuaram a sua jornada. Fazia um mês que eles tinham saído do Egito. Estavam próximo ao Sinai. E aí o capítulo 16, extraordinário capítulo, fantástico, que relata uma história emocionante, extraordinária. Começa dizendo assim, se você tem sua Bíblia aberta, continue com ela aberta no capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, precisamente 30 dias. E notem, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes e comíamos pão a fartar, pois nos trouxesse a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Sabem vocês quantas pessoas estavam ali? No capítulo 12, versículo 37, a Bíblia diz que eram 600.000 homens de guerra. Eram pessoas acima de 20 anos e não eram velhos. E aí os comentaristas dizem, fazendo a conta, que talvez fosse em torno de 2 milhões de pessoas, alguns chegam a dizer 3 milhões. A senhora White nos diz no livro Patriarcas e Profetas que eram em torno de 2 milhões de pessoas. E agora eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Eles tinham trazido gêneros do Egito, mas já tinha se passado um mês. E eles começaram a perceber que o alimento estava cada vez mais escasso. Notem, a Bíblia diz, então disse o Senhor a Moisés, verso 4 do capítulo 16: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Verso 5: ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. E Deus foi orientando. O verso 11 diz assim: e o Senhor disse a Moisés:
tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne. Eles tinham lá no Egito se acostumado a um regime um pouco diferente daquele que Deus tinha orientado no início. E eles disseram: nós estamos com saudade das panelas de carne lá do Egito, nós queríamos estar lá. E mesmo não sendo o plano que Deus tinha feito, estabelecido originalmente, ele disse: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra. E notem, verso 15 do capítulo 16. Vendo os filhos de Israel esta coisa diferente, codornizes à tarde e aquele orvalho fino como escamas pela manhã. E diz assim: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros. O que eles disseram? O que é isso? Mas que coisa diferente! O que é isso? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá por vosso alimento. Algo sobrenatural. Algumas pessoas têm procurado contestar o aspecto sobrenatural desta informação bíblica. Alguns dizem que isso aqui era o excremento de 2 insetos que se alimentavam de uma planta chamada tamargueira. E o excremento era branco, e ele ficava sobre a superfície da relva, e que não era nada sobrenatural, mas há um argumento muito forte contra esta explicação. A Bíblia diz que acontecia isso pela noite, de manhã, mas quando o sol saía, aquilo se derretia. E o excremento desses insetos não desaparecia com a chegada do sol. O Senhor continuou orientando. E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um, segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. E assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. E eles não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal. E o verso 24 diz: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. No 6º dia, a informação bíblica diz que Moisés orientou que, ao invés de eles escolherem aquilo que eles iam usar a cada dia, os versos seguintes dizem isso. No 6º dia eles deveriam colher em dobro, porque no sábado eles não iam encontrar o maná. E novamente, alguns obstinados, descrentes daquilo que Deus tinha dito, deixaram para colher no sábado. E saíram sábado pela manhã, e nós conhecemos a história. Encontraram? Não encontraram.
porque era o sábado do Senhor. E esta experiência sobrenatural, sabem quanto tempo durou? 40 anos. 40 anos não são 40 dias, nem 40 meses, são 40 anos. 40 anos foi o tempo do meu ministério ativo. Eu trabalhei como pastor ativo, já estou jubilado há algum tempo, mas eu trabalhei 40 anos. Não é pouco tempo. E durante 40 anos o povo de Deus teve esta experiência. A Bíblia diz que que chamaram de maná, tinha gosto de pão de mel. Eles faziam cozido, amassavam, faziam um bolo, eles assavam, e era uma preciosidade, o pão do céu que Deus tinha mandado para eles. Irmãos, nós temos algumas lições. Não queremos nos alongar muito, mas gostaríamos de tirar algumas lições desta experiência extraordinária, diferente, que levou o povo hebreu a ficar espantado e ter pronunciado a expressão: o que é isso? A primeira lição aqui no versículo 2 do capítulo 16. Os israelitas murmuraram, reclamaram. Eles se esqueceram das bênçãos de Deus, dos milagres que Deus tinha feito. Já mencionei aqui sobre as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, as águas de Mara e outras tantas bênçãos, mas eles se esqueceram. Sabe, irmãos, é uma grande lição para nós. Nós às vezes olhamos para eles e dizemos: puxa, mas que povo obstinado. Mas quantas vezes acontece o mesmo conosco? Quantas vezes nós esquecemos das bênçãos de Deus? E quantas bênçãos Deus derrama sobre cada um de nós, seus filhos? Nossa família, nosso trabalho, a igreja. Quantas bênçãos nós recebemos? O problema é que às vezes as bênçãos de Deus, que Deus nos dá, não são aquelas que nós queremos. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Eles murmuraram, reclamaram. Essa é a tendência humana, é reclamar. Quase todos nós reclamamos do governo, da escola, dos professores, às vezes até da igreja, do pastor. Não é aquele que nós queríamos, da programação da igreja. Eu tenho visto isso aqui. Poxa, a escola sabatina deveria ser às 9. O culto deveria ser depois. E alguns reclamam, dizem: não, mas não queremos às 9, queremos é depois. E é difícil agradar a todos. Moisés disse: vocês não estão reclamando de mim, vocês estão reclamando do Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós reclamamos de Deus também. Murmuramos contra Deus. Puxa vida, não para mais de chover. Mas está chovendo tanto. O que adianta a gente reclamar? Vai mudar? Essa é a primeira lição que nós temos aqui. Uma segunda lição. Aqui o verso 16 a 18,
nós lemos, Deus ordenou que eles colhessem o maná segundo o que eles fossem usar a cada dia. Não para sobrar. Colham aquilo que vocês vão usar cada dia. Alguns desacreditaram e disseram, para que todo dia? Né? Eu vou levar, eu levo hoje, amanhã não preciso vir, vou dormir até mais tarde. O que aconteceu? Cheirou mal. E a Bíblia diz que deu bicho. As bênçãos de Deus são de acordo com as nossas necessidades. Deus sabe quais são as nossas necessidades. E as bênçãos de Deus são de acordo com as nossas necessidades. Uma outra lição, no verso 4, diz que eles deveriam colher o maná todos os dias, antes do sol aparecer. E aqui nós temos a seguinte lição: as bênçãos de Deus são diárias. O que a Bíblia diz? Que a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações capítulo 3, 23 diz isso. Por isso a igreja tem um programa de começar o dia com Deus, as madrugadas com Deus. E Deus orientou que cada dia eles deveriam buscar as bênçãos de Deus. A cada dia, meus queridos, nós devemos confiar e consagrar a nossa vida ao Senhor. A Bíblia diz, em São Mateus 6,34, que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar em nossa vida, como é que conclui a sentença bíblica? Tudo o mais será o quê? Acrescentado. Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus a cada dia. Consagrar a nossa vida a Ele a cada dia. Eles deveriam colher o maná para eles e de acordo com o número de pessoas para a sua família. E aqui nós temos uma lição mais. As bênçãos do Senhor, elas são individuais. E para cada um de nós. Não é porque a bênção de Deus recai sobre alguém da minha família que eu também sou. Eu posso até ter a influência das bênçãos de Deus. Mas é uma lição para nós, elas são individuais. Deus sabe o que é melhor. E os planos de Deus sempre são superiores aos nossos planos. Aqueles que não confiaram no plano de Deus, que colheram o maná para o dia seguinte, cheirou mal. Sabe, quando a gente coloca o nosso plano em primeiro lugar e Deus em segundo, a nossa vida espiritual também pode cheirar mal. Pode ser uma experiência espiritual bichada. Outra coisa. Eles tinham que colher o maná, que hora do dia? Bem cedo. A primeira coisa que eles deveriam fazer era buscar a bênção de Deus, a bênção do maná. Porque, caso contrário, quando saía o sol, o que acontecia com o maná? Derretia, desaparecia. Quando nós colocamos o nosso plano
acima dos planos de Deus, acima da vontade de Deus. Muitas vezes, sob o calor das provas da vida, a nossa fé também desaparece e derrete. Primeiro lugar a Deus, o reino de Deus, a sua vontade, os seus ensinamentos, e tudo o mais será acrescentado. Buscar a Deus pela manhã, em primeiro lugar. E aonde eles deveriam colher o maná? Deveriam sair das suas casas, deveriam ir para o campo. Lá eles iam encontrar o maná, a bênção de Deus. Deus que mandou o maná, Deus podia ter feito diferente. Por que lá no campo? Por que lá sobre a vegetação? Possivelmente, alguns desses dias eram muito frios. Levantar cedo, puxa, sair. Deus poderia ter dado o maná na casa de cada um. Quem sabe colocar sobre a mesa da cozinha de cada israelita. Colocar sobre, talvez, outro lugar na casa. Mas podia deixar, tipo assim, numa bandeja, no criado mudo, ali do lado da cama. Era só levar a mão e pegar o maná. Mas não era assim. Tinha que sair, tinha que buscar. As bênçãos de Deus, meus queridos, elas devem ser buscadas. Devemos nos esforçar para buscá-las. Buscar no tempo certo, mas devemos buscá-las. Muitas pessoas têm dificuldade porque cruzam os braços. Eu conheço pessoas que têm dificuldades e reclamam das pessoas e reclamam de Deus. Puxa vida, não consigo um emprego. Não é que não consegue, é que o emprego que elas querem tem que ter um X em valores. Se for menor, então eu prefiro não trabalhar. Eu conheço pessoas assim. Preferem não trabalhar, não ganhar, passar por necessidade. Por quê? Porque queriam mais. Não se contentam com menos. Não buscam as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus precisam ser buscadas a cada manhã. Onde elas estão, não onde nós queremos que elas estejam. As bênçãos de Deus na casa de Deus, nos cultos de oração como temos aqui, no estudo da palavra de Deus, na oração, na meditação, talvez nas vigílias, nas madrugadas, vamos encontrá-las. Eu não quero me alongar, por isso vamos terminar. Por último, o que nós podemos aprender nesta lição, nessa história? Que outra lição? Há muitas lições, mencionamos apenas algumas, mas eu diria que é a santificação do dia do Senhor. Todos os dias, se pegasse em dobro ou a mais, estragava. Na sexta-feira, o dia da preparação, deviam pegar em dobro. Santificai os meus sábados. Quantas bênçãos Deus tem para nós, meus queridos irmãos. Se a gente entrar no seu plano, no seu programa, são inumeráveis as bênçãos do Senhor. E como os israelitas, podemos ficar espantados. Mas o que é isso? Que coisa maravilhosa, que
coisa extraordinária é a bênção que Deus tem para mim e tem para você. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero terminar a minha meditação lendo novamente o texto que eu li no início. Êxodo 15, 26. É uma promessa do Senhor. É uma promessa para aquele tempo, uma promessa para hoje, para você e para mim. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o soberano do universo. Eu sou o que sou. Meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a confiarmos mais no Senhor e seguirmos em nossa vida o programa que Ele tem para cada um de nós. Buscar no tempo certo. Confiar de que Ele sabe o que nós precisamos. Buscar, não apenas esperar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Como é que termina o texto? E o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo e minha oração. Amém. Queria convidá-los para ficarmos em pé, juntos ficarmos em pé e termos uma oração ao Senhor. Após a oração, os irmãos poderão se assentar para a finalização do culto. Senhor, gratos te somos pelos ensinamentos de Tua palavra. Ensinamentos do passado, que vem nos orientar no presente. Pelo Teu poder, por Tua graça, por Tua misericórdia, ajuda-nos a confiarmos mais em Ti, não em nós. A seguirmos o programa espiritual de nossa vida, conforme as Tuas orientações. Ajuda a não sermos cristãos indolentes, mas ativos, buscando a Ti sempre e recebendo assim as Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém.